Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Universidade da Escola Sabatina. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a integração entre a unidade de ação e os pequenos grupos, ou vice-versa, pequenos grupos e unidades de ação. Para a gente entender um pouquinho sobre como deve funcionar essa integração, nós precisamos lembrar o que é que Deus falou a respeito dessas duas estruturas. E sobre os pequenos grupos, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 84, ele disse assim, a formação de pequenos grupos, com base no esforço cristão, é um plano que me tem sido apresentado por alguém que não pode errar. Deus deu essa orientação para Ellen G. White, dizendo que é importante que os pequenos grupos sejam a base do esforço cristão. Mas há um outro texto que eu gostaria de compartilhar com você, onde o Senhor diz assim, a obra da Escola Sabatina é importante e todos os que se interessam na verdade devem esforçar-se por torná-la próspera. Se os pequenos grupos são a base do esforço cristão e se a obra da Escola Sabatina é importante, então a integração dos dois é algo muito importante e essencial. E é sobre isso que nós iremos falar um pouquinho na aula de hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre os paralelos que existem entre essas duas estruturas. Mas antes de dizer que tudo que nós vamos dizer aqui, você pode ter com mais detalhes no manual do diretor do Ministério Pessoal e no guia de protótipos de integração preparado para explorar esse aspecto e para dar a você condição de fazer uma integração exitosa. Fala um pouquinho sobre os paralelos. O que são paralelos? São algo em comum, são sinônimos, são coisas que podem ser feitas e que são pelas duas estruturas e que podem ser aproveitadas. Primeiro, tanto o PG quanto a unidade de ação têm um foco na conservação. Eles existem para que as pessoas que entram para o discipulado, as pessoas que são batizadas na igreja, para as pessoas que entram na família da fé, permaneçam firmes. Outro aspecto é que eles têm um foco no relacionamento. Porque se relacionando com as pessoas no dia do pequeno grupo ou no momento da unidade de ação na escola sabatina aos sábados, essas pessoas vão fortalecendo os seus relacionamentos, sua amizade e assim conhecendo umas às outras, elas se fortalecem com Cristo. Um outro aspecto em paralelo da unidade de ação e do pequeno grupo é que eles têm um foco no atendimento pessoal. Você já percebeu que lá no pequeno grupo todo mundo se conhece pelo nome? Já percebeu que na unidade de ação da escola sabatina as pessoas conhecem os outros, aonde eles moram, de onde eles são, há pessoas que são da mesma unidade há 10, há 20 anos. Então, isso é foco no atendimento pessoal. Não é possível atender toda a igreja de uma só vez, porque a igreja tem milhares de pessoas, em vários lugares. Mesmo as igrejas pequenas, com centenas ou dezenas, não é possível atender todas elas, mas uma pequena unidade dá um ar de pessoalidade maior. E nós temos isso na unidade de ação e no PG. E um último aspecto é que ambos têm um foco na capacitação missionária. Tanto o pequeno grupo quanto a unidade de ação, eles estão ali para receber os novos que chegam, ou os amigos que não são batizados ainda, para acolhê-los, mas tem um objetivo e um propósito final: levá-los a conhecer a Cristo, ter a vida transformada por Ele, serem batizados. Percebe como nós temos muitas coisas em comum? Unidade de ação e pequeno grupo? Gostaria agora de falar algo muito importante. Se você vai trabalhar a integração na sua igreja, é muito importante que você atente que a integração, por mais empolgante que seja, e você pode terminar a aula de hoje e falar assim, vou falar com o meu pastor e eu já quero começar essa integração no próximo sábado. Lembre-se, mantenha a empolgação, mas lembre-se que deve ser algo planejado. E deve respeitar o ritmo de cada igreja. É possível que algumas igrejas vão começar o projeto de integração e dentro de 2 ou 3 meses, a igreja vai começar o trabalho integrada. É possível que outras igrejas levem um tempo a mais. O importante é que estejamos caminhando na mesma direção da integração, mas cada uma vai ter o seu ritmo. Gostaria de, nos próximos slides, apresentar um pouquinho sobre os benefícios dessa integração. O que é que você pode esperar quando unidade de ação e PG na sua igreja estiverem integrados? Preste atenção, são inúmeros. Vou apresentar aqui apenas alguns. O primeiro deles, a unificação dos grupos. O pequeno grupo que se reúne costumeiramente na sexta-feira à noite vai ser o encontro nos lares, enquanto que a unidade de ação que se reúne no sábado pela manhã vai ser o encontro no templo. Então nós estaremos nos lares e no templo. A cada semana
Ao invés de um, 2 encontros. Isso dá mais unificação ao grupo. Um outro benefício é o pastoreio. Hoje nós precisamos ter um líder para pequenos grupos e um professor para a escola sabatina. Com a unificação, poderemos ter um único líder. E dessa maneira ele terá mais tempo para pastorear esse que será o seu rebanho, essa pequena comunidade, o PG integrado à unidade de ação. Um terceiro benefício é que haverá um maior envolvimento. Você sabe que algumas pessoas não participam dos pequenos grupos e outras não participam das unidades de ação. Com a integração, ambos os grupos podem ganhar novos adeptos, novos membros, novas pessoas. Eu destacaria um quarto benefício aqui, que é o do dinamismo. O pequeno grupo, com sua bandeira, com as suas cores, grito de guerra, com o seu lema, com a música especial, ele traz vida. Imagina tudo isso no sábado pela manhã, distribuído pelas classes na igreja. Vai ser fantástico, na verdade vai ser extraordinário. E você precisa experimentar se ainda não conhece. Esses são alguns benefícios e mais do que estes você vai descobrir enquanto estiver integrando unidade de ação a pequenos grupos. E eu concluo a aula de hoje falando um pouquinho sobre alguns lugares e pessoas que já começaram o trabalho da integração e querem dizer como tem sido, a fim de que você também se sinta motivado a começar. O pastor Adalberto, lá do Maranhão, ele diz assim: a integração nos faz ter uma unidade de ação mais viva. Exatamente como mencionei ainda há pouco, mais vida, mais alegria, mais brilho, mais criatividade. Vamos ao outro depoimento, o pastor João Márcio, ele diz assim: dentre os inúmeros benefícios, posso citar alguns. Ele citou uns 12, mas a gente condensou aqui, deixou nestes aqui. Fortalecimento da unidade de ação, revitalização da escola sabatina, aumento considerável no número de assinaturas do Maná e o maior engajamento na missão. É o que ele tem experimentado no distrito e nas igrejas dele, depois que começou o trabalho da integração. Ainda um outro depoimento. E esse é do pastor Jair Presciliano. Ele diz assim: celebrar as ações que a integração nos trouxe é fundamental para consolidar a visão. Está dando certo numa igreja do seu distrito? Leve essa unidade de ação integrada para uma outra igreja que vai começar. Fale como tem sido. Isso vai motivar os irmãos e essa celebração ajuda a consolidar a visão. Ainda mais 2 depoimentos. Veja, por exemplo, o que fala o pastor Charles Patrick. Ele diz: comecei a trabalhar com a integração e já percebi que a igreja só tem a ganhar. Como está bonito aqui esse layout que ele colocou do Maná. Começou o trabalho e já percebeu que dá muito certo e que tem muito benefício. O pastor Hernando diz assim: ainda que tenhamos algumas barreiras no começo, e é comum ter barreiras, dificuldades, desafios, todo novo projeto vai enfrentar alguns desafios, isso é normal na nossa vida. Mas ainda que tenhamos algumas barreiras no começo, ele diz, com o tempo, os irmãos percebem que é melhor integrar. E o último depoimento é o do pastor Danilo, e ele diz assim: tenho experimentado a integração em meus 3 últimos distritos, e os benefícios são inúmeros. Sabe, querido, o sonho de Deus é ter uma igreja cada vez mais unida, mais integrada. E se nós já estamos fazendo muito com as estruturas dos pequenos grupos e com as estruturas da unidade de ação, trabalhando em paralelo, nós poderemos fazer muito mais com essas 2 estruturas juntas, integradas. Comece a pensar e orar a respeito disso. E eu concluo a aula de hoje deixando 4 passos simples de como você pode participar ou iniciar esse processo de integração na sua igreja mesmo. Esteja atento. Primeiro passo: é importante participar do protótipo de integração. Ele acontece de 2 a 3 meses e o pastor é quem escolhe um grupo de líderes, 8, 10, 12, 15, 20 líderes, que geralmente podem vir do ancianato, da escola sabatina, do ministério pessoal, e com esses líderes ele vai apresentar a visão. Bom, depois é importante reunir com a liderança da igreja para orar e para fortalecer a visão, dizer o que aprendeu, motivar, mostrar os benefícios. Terceiro passo, definir como se dará a integração. Será da unidade de ação para o pequeno grupo? Ou será do pequeno grupo para a unidade de ação? Para tomar essa decisão, é muito importante que vocês entendam o que é mais forte na sua igreja. É a liderança das unidades de ação ou é a liderança dos pequenos grupos? Aquele que for mais forte deverá ser aquele pelo qual a gente começa, ou unidade de ação ou pequeno grupo. O importante é que haja integração. E o quarto e último passo é estabelecer um sábado especial para apresentar as unidades de ação integradas
para a igreja, um dia para celebrar. Eu de todo o coração espero que você sonhe com essa visão e tão logo possa vivê-la aí na sua realidade, na igreja onde você congrega, na sua escola sabatina. Na aula de hoje nós aprendemos que a integração da unidade de ação e escola sabatina é um projeto de Deus para a sua igreja. Nós vimos os inúmeros benefícios, vimos os depoimentos e apresentamos em sequência 4 passos importantes para começar e consolidar a integração. Que Deus te abençoe, fique com Ele e lembre-se, se a escola sabatina é mais forte, então ela é o coração da igreja. Tchau e até a próxima aula.